convite, né, da Highline, o seu, a oportunidade aqui de estar contando um pouco, falando um pouco dessas experiências na cultura, né. Bom, eu comecei inicialmente no audiovisual, mas antes, tem algo antes, né. Na época de estudante, né, ainda quando eu estava vivendo essa possibilidade de ver quais caminhos profissionais eu iria seguir, na época eu morava em Fortaleza, eu achava que eu gostaria de fazer algo no campo da publicidade, né. E aí eu fiz vestibular na época, e aí depois não deu certo fazer o vestibular em Fortaleza. Fui para... Acho que a primeira vez que eu entrei no cinema foi na Casa Amarela, né? Quando eu estava passando, vi um festival de animação que estava rolando, né? E aí entrei no cinema e fiquei encantada, porque eu já era, né, tipo, já tinha uns 18 anos, né? Morava na periferia de Fortaleza, Planalto Ayrton Senna, ali entre José Waldo, Planalto Ayrton Senna, e era um desafio chegar até o centro, né, fazer cursinho na UFC. E aí vi o cinema e fiquei encantada assim, com as produções que estavam acontecendo, as exibições, né? E deu aquele estalo, né? Caramba, eu quero fazer isso aqui, mas eu ainda não tinha essa compreensão de que era o cinema ou era a cultura que futuramente eu iria me envolver, né? Me entregar, né? Fazer o que eu venho fazendo hoje. Né? Um podcast de argumento e narrativa. Histórias.doc. Histórias negras importam. Quando você fala entrar, era entrar literalmente. Você ia passando lá e foi para uma sessão. Isso, assim, não estava sabendo, assim, porque não era o meu mundo, né? Mas vi que estava ali rolando, entrei e me encontrei, assim. Mas não segui, assim, carreira, né? Naquele primeiro momento, eu fui... me mudei para Quixadá, porque a minha família paterna é de Quixadá. E Quixadá, Ibicuitinga, né? Meu pai é da cidade ali da região do Sertão Central. E aí queria fazer letras em inglês, não deu certo. Acabei entrando para o curso de História. E fui fazer, ao mesmo tempo que estava fazendo o curso de História, fui fazer edificações, né? Tudo a ver. E no curso de edificações, quando eu concluí, foi o que me dava condições financeiras de estar, de viver, né, assim, minimamente. Aí terminei o curso de História e trabalhei alguns anos na construção civil, né, exercendo essa função de técnica. E tinha deixado de lado essa coisa do cinema, essa coisa do audiovisual. E aí... trabalhei uns 4 anos, né, na área e retorno para fazer engenharia de produção civil, que era no IFCE, né? O IFCE é um super parceiro hoje e sempre acolheu a sociedade civil. E aí na engenharia eu acabo conhecendo o Núcleo de Pesquisa e Experimentos Audiovisual e o Geraldo Cavalcante, que foi meu grande mentor, né, assim, da área do audiovisual. Foi quando me abriu assim as possibilidades de, enfim, para esse mundo, né? E aí no núcleo, né, a gente tinha apreciações cinematográficas e na época eu já estava saindo da construção civil e foi o período que eu larguei tudo, assim, né? Tipo, larguei o emprego, larguei o curso de engenharia de produção civil e fui me dedicar, né, porque tinha conseguido juntar uma grana e conseguiria ficar pelo menos um tempinho nessa perspectiva de me formar, né, de saber o que era aquilo que me fazia ser, né, e estar e fazer sentido também. Né. E aí, hoje, né, eu estou na Casa de Saberes Cega Deraldo. E aí nessa proposta também da presença do Estado no interior, na região do Sertão Central, né, dentro dessa perspectiva da descentralização das políticas, e a gente trabalha com o campo cultural, muito com os saberes do Cega Deraldo, né, que
Ele foi um repentista, um violeiro, um poeta, e aí que andava pelos sertões. Ele tinha um cinema, bem interessante, porque ele tinha um cinema também, que ele levava para as comunidades mais longínquas, né? E apresentava o cinema mudo, né? Ele era um cego que exibia filme e traduzia o filme. Você realizou o curta A Visita, né? Foi o primeiro? Sim, sim. Me fala um pouco sobre esse processo. Foi a primeira oportunidade, né? Porque a gente estava nesse processo, né? Do roteiro, da produção, tivemos essas formações e ao final a gente deveria entregar um filme, né? Um produto. E aí eu e André, né? Que na época também aluno da escola de cinema, a gente teve essa oportunidade de vivenciar enquanto direção, né, de um filme. E aí todo mundo bem jovenzinhos, né, todo mundo bem inexperiente ali com o Geraldo conduzindo tudo, né, foi muito bacana porque a gente envolvia as pessoas da comunidade. A gente viajou para uma comunidade em Itapiúna e envolveu todas as pessoas nesse processo, né? Então, tal hora a dona da casa, a Dona Maria, estava lá também atuando, né? A família que estava lá foi vivenciando esse mundo do audiovisual, né? E isso, cada um fazia a direção de arte, estava todo mundo aprendendo nesse processo, né? E aí a gente conseguiu finalizar, depois de um bom tempo, o filme. Mas ele teve alguns problemas no áudio que a gente acabou que não fazendo a difusão, né? Mas foi uma experiência incrível, né? Porque acho que foi aí que eu percebi, né? Poxa, é isso aqui, é pra cá que eu vou. E você participou também do coletivo Comer com os Olhos, né? Comendo com os Olhos. Comer com os Olhos. Foi nesse período da visita que a gente criou o coletivo Comer com os Olhos, né? Porque via que tinha uma galera querendo produzir, querendo fazer filme, e a gente tinha muito apoio ali do núcleo do IFCE, né? Do NAVE, que é o Núcleo de Pesquisa e Experimentos Audiovisual. E a proposta do Comer com os Olhos era essa, de ir nas comunidades, fazer formações com elas, aí já eram os alunos da escola de cinema, né? Os integrantes do coletivo. E realizar. A gente acho que 2018, né? A gente foi na Califórnia, que é a comunidade próxima a Quixadá, e a gente também teve essa experiência de fazer a formação, de escutar primeiro, né? Escutar as histórias do território, né? E realizar também filme, né? Junto com a comunidade. E por falar em coletivo, você também, Michele, é membro da APAN, né? Isso. Porque eu acho que é um tema super importante para a gente falar, né? Qual a importância da APAN e como foi que você se integrou? E, afinal de contas, o que é a APAN, né? Que muita gente nunca ouviu nem falar nesse coletivo, né? É a Associação dos Profissionais Negros, né, do Audiovisual. Eu conheci a APAN no período da pandemia, né, que aí foi quando, nesse período, a gente teve que se reinventar de várias formas, né? Então, cada um ficou nas suas casas, né, e a gente tinha que ver como é que a gente iria se integrar, se juntar, se unir cada vez mais, né, essa proposta, né, do audiovisual. E aí foi quando eu conheci a APAN. Eu nem lembro como foi que eu cheguei até a APAN, mas acho que foi por meio da internet. E aí fui pesquisando, né, fui entendendo. Aí tem as assembleias, né, que são realizadas, né, tem as reuniões. E isso é muito importante para a gente, porque ela nos possibilita nos encontrar, né, e a gente fazer coisas juntos. O audiovisual, você acha que ele é uma área segregacionista? Ainda nós temos um enorme desafio com o audiovisual, porque a gente não consegue, tem muitas pessoas ainda que não conseguem viver única e exclusivamente do audiovisual. Foi o meu caso também, né? Também estava conversando mais cedo que no período da Audi Blanc, né, foi quando eu pela primeira vez consegui
trabalhar única e exclusivamente do audiovisual, porque ainda as oportunidades ainda são segregacionistas, né? A gente ainda precisa de muito acesso, ainda a gente não tem, né? Então ainda é um meio muito da branquitude, né? Digamos assim. E por isso que ainda é por isso que a gente está aqui, né? Dentro dessas para discutir, para entender como é que cada vez mais a gente vai se ajudando, né? Se reafirmando, né? Reafirmando o nosso lugar enquanto profissionais negros do audiovisual. Então eu vejo sim que ainda existe esse desafio. Mas você atribui a algum motivo específico? Você acha que acompanhou a questão racial do país, ou no caso do cinema tem uma pimentinha ali a mais que faz com que nós negros ainda tenhamos que estar travando essa luta? Eu acredito que historicamente, né, já é algo historicamente construído, né? Eu estava assistindo recentemente também um documentário da Léa Garcia, né, o tributo à Léa Garcia, né, que desde aquela época, hoje a gente ainda está se discutindo o acesso no audiovisual, na TV. Então, o que nos faz pensar, né? O que né? Por que a gente ainda está engatinhando, né? Naquela época ela abriu, né, junto com a Ruth de Souza, né, abriu ali as portas, as possibilidades, e aos poucos a gente foi se integrando, né? Mas ainda assim a gente está ainda discutindo o nosso lugar em cena, nosso lugar dentro do audiovisual, né? Então eu atribuo também a questão do capitalismo, né? Enfim, são várias questões assim que a gente pensa do porquê, né? Que a gente ainda está engatinhando, por que a gente ainda não está, né? Ainda não está bem, né? Posso dizer assim. Porque às vezes a gente encontra poucas pessoas que estão nesse meio, né? Fica até difícil, é um desafio até esse processo mesmo das formações, porque a gente tem que trabalhar, né? Então muitas vezes trabalhar em outras, digo assim, né? Em outras funções que não é do audiovisual, porque não consegue viver única e exclusivamente, né? Aí vai para o mercado, né? Vai para as outras áreas, né? Que até a Léa Garcia estava falando que naquele tempo ela precisava se desdobrar entre o serviço público e a atuação, né? Então muitas vezes ela deixava de realizar trabalhos para poder, porque não podia, né? Se ausentar, essa descontinuidade mesmo do trabalho no audiovisual, no cinema, na cultura, né? É uma questão, questão de políticas, né? Questão de políticas ainda. Você lidar muito no dia a dia com essa questão de ter que explicar para a galera o que significa as cotas, que elas não são mimimi, enfim. Como é que se dá isso nesse trabalho de cinema? Sim. É desafio, né? Porque, assim, quando você está ocupando uma função, né, assim, digamos assim, uma função importante, né? Todas as funções são importantes, digo, uma função de direção, toda hora você lida com racismo ou velado, né? Enfim, toda hora você está ali tendo que se impor, que se justificar, né? É uma coisa, assim, impressionante, né? Em pleno século XXI, a gente está tendo que explicar, né, que é importante as cotas, que é importante o acesso, que é importante a reparação histórica, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam, né, do porquê? Fico fazendo várias reflexões, sabe? Mas você já teve que, dentro da sua atuação no cinema, que enfrentar situações de racismo? No cinema, não. Não, no cinema não, né? Mas nas outras áreas, né, na área cultural, a gente percebe, sabe, os olhares, né?
Até porque parece que tem que ter um padrão, né? Padrão de se vestir, um padrão de cabelo, né? É uma loucura, assim, porque toda hora você percebe os olhares, né, também, né? De estar em uma função, né, hoje de coordenação, de você ter que provar que você é capaz de estar ali, né, capaz de, enfim. Mas no cinema eu não tive esse desafio, né, essa dificuldade. Nas outras áreas, né, na área cultural, eu já percebo essa indiferença, né, das pessoas, às vezes das instituições, enfim, é bem desafiador. E para uma mulher negra, né, assim, no interior, na área cultural, ainda é um peso a mais essa... Sim, sim, sim. Quando a gente está exercendo, né, uma função tão importante, a gente vai buscando os nossos pares, né, a gente vai buscando a coletividade, né, e vai se juntando com aquelas pessoas que elas podem lhe ajudar nesse processo e podem ajudar a comunidade, né, porque a gente está ali com um propósito, né, um propósito mesmo de estar realizando o nosso trabalho, né, de estar contribuindo. Essa questão do estereótipo, né, de como algumas produções tratam a região, chega a incomodar vocês de algum jeito quando vocês, suponhamos que vocês assistam a algumas obras que são passadas lá e que, pelo menos para quem está de fora, parece que o povo ainda está naquele tempo de carregar água no jumento, de sotaque muito carregado, infelizmente de forma pejorativa. Isso, de certa forma, magoa? Ou como é que vocês enxergam isso? Muitas vezes essas produções, né, esse imaginário que se cria a partir dos filmes, né, que estão sendo aí divulgado amplamente, de certa forma eu acho que a comunidade, a população, ela não se reconhece naquele estereótipo, né? Não posso falar pela comunidade, né? Mas quando a gente escuta as pessoas, né, a gente vê que existe esse incômodo, porque ali não se trata de uma realidade, né? De pessoas ali totalmente diferentes daqueles personagens, né, que são criados. Então, assim, eu acredito que tenha essa certa... É ruim, sabe? É ruim para... enfim, para a imagem, né, do território ali, porque, enfim, né, não é engraçado, assim, eu não vejo, né, não acho graça, sabe, nessas estereotipação, né, do cearense, né, do quixaramubinense, do quixadaense, assim. Então, eu particularmente, né, falo por mim, não me sinto representada. Qual foi o maior desafio que você encontrou por ser mulher, por ser negra, na universidade, no campo tanto no campo de história que você se formou, quanto no campo da construção civil, né, digamos assim? Que desafios você teve que enfrentar, que assim foram os mais hardcore mesmo, os mais pesados? Na universidade, né, eu me formei em 2007, na verdade entrei na faculdade em 2007, e não se existia essas discussões acerca, né, das políticas raciais, não tinha. Então, assim, era algo que até certo tempo, né, eu tive uma dificuldade enorme de conseguir me identificar enquanto pessoa negra, né, em entender quais eram as minhas raízes, porque não tinha essa discussão, né? Hoje já tem disciplinas, né, que tem essa obrigatoriedade, já tem grupo de estudo, mas antes não tinha. Então, assim, era muito solitário, né, estar ali. Você via que as pessoas que naquele tempo, né, já acessavam a universidade não eram pessoas negras majoritariamente, né? Eram pessoas, enfim. Então, ali dentro da universidade era muito solitário, né? Eu via isso, não se tinha com quem discutir, né? Não se discutia. Quando eu estava saindo, aí que começou
de certa forma, né, professores não negros que começaram a trazer essas discussões, né? Então, esse movimento é algo ainda muito recente, sabe, para a realidade. E aí, na Constituição Civil, piorou, né? Porque quem é que acessava, né? E aí tinha esse desafio, né, de estar lá nesse movimento solitário, de não se discutir. Na Constituição Civil, que eu trabalhei, né, há algum tempo, né, tinha essa questão também de será que ela sabe mesmo fazer, né? Será que a gente sempre vê aquele racismo velado, né, mas não exposto assim de forma, né, escrachada, era sempre aquela, mas você percebia, né? Aí você tinha que fazer sempre o melhor, né, aquela história, né? Você tem que sempre fazer o melhor para poder ter esse reconhecimento. Mas você teve alguma vez de forma direta esse tipo de questionamento? Será que ela sabe fazer? Sim. Você pode falar sobre essa situação? Eu lembro que, acho que no IFCE, né, quando eu estava, acho que era uma prova, não lembro, né? E aí um professor falou, né, porque eu estava com dificuldade de terminar o curso, né, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer história, tinha que trabalhar, e eu estava no IFCE, professor, vai ver se tu tira alguma nota boa aí, né? Aí lá vai eu ter que estudar, morrer de estudar, para conseguir tirar uma nota boa, para mostrar para ele que eu era capaz de estar ali, que merecia, né? Então, esses casos assim que a gente tem que lidar, né, diariamente. Eu achei interessante, Michele, sua abordagem, porque o que a gente vê hoje, né, e eu vejo isso como um lado muito positivo, é essa oportunidade de você discutir muito a questão racial, né? E aí, com o advento das redes sociais, hoje você passa uma situação e rapidamente você pode jogar holofotes ali, né? Isso tem um lado bom também, apesar de ter o lado ruim. Mas quando você fala que não tinha muito espaço para discussão nesse tipo de coisa, você sentia pessoalmente essa necessidade de ter essa abertura? Eu acho que pelo fato de não ter as discussões, eu me sentia também, como é que chama? Iletrada não, tem um nomezinho que se chama para a pessoa que não estava ali, não tem o letramento racial, né? Eu sinto que eu ainda não tenho, né? Mas tem essas discussões, né? De pessoa se entender enquanto pessoa Mas, desculpa, negra. o que é o letramento racial? É a pessoa que entende ali tudo está acompanhando, pesquisa, tem a consciência, né? Acho que naquele tempo, assim, eu realmente estava também alheia, né? Eu alisava o cabelo, né? Tinha essa coisa de não gostar do meu cabelo natural, né? Então, acho que depois que eu saí da faculdade, que eu comecei a deixar meu cabelo enrolar, né? Que comecei a gostar, a gente não sabe nem como é que cuida do cabelo, né? Até hoje eu tenho uma dificuldade enorme. Aí vem essa questão da propaganda. Aí o capitalismo quer capitalizar tudo, né? Agora o seu cabelo tem que ser um jeito, tem que ser o cacheado, tem que ser o afro de um jeito, né? Tem essas questões, né, também. Então é um processo, né? Acredito que seja um processo que a gente está aí enfrentando, que a gente tem que ser feito, né? Tem que se discutir cada vez mais. E a gente está fazendo, né? Acredito que a gente está fazendo. É importante também dizer que a gente sabe falar sobre várias outras coisas, que a gente quer falar sobre, enfim, né, sobre os nossos trabalhos, né? Tem muitas pesquisas aí, pesquisadores, né, que estão ali no campo da ciência, enfim. Né? Às vezes a gente é convidado para ir para os trabalhos só no novembro negro, né? E tem essas questões também, que é importante, claro, né, que a gente esteja discutindo, né? Mas é importante também que a gente esteja em todos os espaços, porque a gente tem muito a contribuir. Por que se pensou em criar um festival da diversidade? O Festival da Diversidade também é uma criação do Adriano Souza, né? Muitas vezes estava todo mundo ali espalhado, né? Fazendo suas coisas.
E, de certa forma, o festival ele junta todas as pessoas, né, que queriam se discutir sobre cinema, queriam oportunizar as produções audiovisuais LGBTQIA+, né, queriam se discutir formações também, falar sobre enfim, né, os assuntos, né, falar sobre as escolas, o que as escolas de cinema estavam fazendo, as existentes aí espalhadas no... enfim, essa necessidade de falar, né, de dizer que, de estar, nós estamos aqui, né, então, que era liderado também ali pelo Geraldo Cavalcante, né, então ele fazia isso muito bem, né, de juntar pessoas, né, para poder falar, para poder discutir. Então, eu estava muito com dentro dessa proposta, né, de ver também o que estava sendo feito lá no Rio Grande do Norte, lá em Pernambuco, né. Então, ele vem muito com essa proposta de unir as pessoas, né, de ser esse espaço também informativo, né, de ir às escolas, porque tinha uma itinerância, tinha uns filmes que eram exibidos na verdade, na região do Sertão Central, muito nas escolas também. Então, era importante que se falasse sobre essas questões também na escola, né? E é um festival que ele tem financiamento do próprio município, né? É o edital do Estado, né? Das vezes que foi captado, era um incentivo do Estado, né? E, claro, né, que a gente envolvia também o município, né, envolvia ali as pessoas interessadas, né, tá discutindo. Então era uma construção bem coletiva. E a gente pretende retornar. O Adriano disse que já quer conversar, é importante, né? Agora vai ter várias oportunidades agora com a Audi Blanc 2, né, e com a Paulo Gustavo. Desculpa, pode falar. Não, é importante esse fomento, né? Esse fomento, esse incentivo mesmo, né? Porque dá continuidade ao que já se começou, né? Está um período agora de respiro, né? De organização e efetivação das políticas. Eu que agradeço o convite, né? Quando a Railane me convidou, fiquei bastante animada, ao mesmo tempo receiosa, porque eu tenho essa dificuldade assim, de falar, né? Eu acho que também é resquícios ainda do nosso... enfim, né? Os enfrentamentos que a gente tem, né? Diariamente. Eu fiquei muito feliz, eu acho que a gente precisa se encontrar mais, né? E a gente já contribui bastante, né? Entre os nossos projetos. Tenho só a agradecer a você, o cuidado que a SNI teve comigo também. Enfim, está sendo uma experiência muito incrível, foi ótimo conversar contigo. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Que lindo. Sim, e é você que entrega, dá um abraço. Obrigada. Obrigada, gente. Que massa. É isso. Curtou? Muita foto, né? Ei, manda foto.